Essa visão nasce pelos os estudiosos da neurociência. Aí quando vê o sentimento, os instintos, aí eles vejam que todo esse comportamento do ser humano está nascendo de um hormônio, de uma glândula, e decide automaticamente que o ser humano só funciona pelos hormônios. Vai esquecer aquela colocação de Wagner antes, que é que esses hormônios e glândulas têm no centro deles os chakras, que os manipula. E chakra não é físico. E tem comprovação científica na academia oficial. Valerie Hunt, uma professora da Universidade Católica de Los Angeles, ele chegou a demonstrar que esses lugares onde colocamos os chakras, quando você colocava uma máquina que ele inventou, ele acusava uma vibração mais elevada. E a concentrar nesse lugar, essa vibração acrescentava mais. Significa que existem os chakras, é científico, e o que são chakras? Como foi colocado bem, os chakras não são superior e inferior, são portas de expressão da mente humana. Se fica no topo, é lá, há esse controle. Agora, essa gente tem que ter a humildade de reconhecer que, na verdade, quando eles vejam a estrutura biopsicológica desse da neurociência, esse chakra aqui que controla o pineal que controla a hipófise que controla isso aqui, mas isso tudo é controlado por um centro aqui em cima. Veja a estrutura dos chakras. Tem um paralelismo aí, que eles ignoram, o DC simplesmente de não aceitar. Eu acho uma visão materialista, que falta a conjuntura psíquica de experiência espiritual, psíquico até, nem vamos entrar no campo espiritual, experiência psíquica mesmo da mente humana funcionando no dia a dia. Fael, eu bem jovem, 15 anos, experimentando saídas do corpo, muitas vezes eu me sentia saindo, olhava meu corpo deitado, vazio de mim, e eu pensando fora. E eu pensava assim, qual dos dois sou eu? Porque tinha um cara deitado igualzinho eu e eu aqui fora. A conclusão, eu sou esse que está pensando. E se eu estou aqui e o cérebro está lá, não é o cérebro que produz o pensamento, eu estou fora e continuo pensando. Deixa eu mexer as mãos. Mexia essa aqui, não mexia as mãos físicas. Então, a experiência fora do corpo, ela dá para você uma evidência de que você existe fora do cérebro pensando. E você vê pessoas que viveram aqui na Terra e que hoje moram em outro plano, desencarnaram, elas estão vivas pensando e o cérebro dela já virou pó embaixo da Terra. E elas estão vivas e pensantes. É claro, eu não vou poder provar isso para o outro, mas se eu provo para mim e estou tranquilo, o mundo inteiro pode dizer que não. Eu sei, eu estou vendo uma evidência. E não estou falando de radicalismo, estou falando de certeza daquela experiência. E o lance dos chakras que o Dada está falando com as glândulas é que, olhando claramente, a posição onde estão os 7 chakras principais, conectados ao sistema endócrino, que é composto de 7 glândulas que produzem hormônios que viajam por dentro da corrente sanguínea para regular as funções do metabolismo. Então, o alto da cabeça, o Sahasrara, na Índia, o loto das 1000 pétalas, conhecido aqui como coronário, você puxa uma linha reta atravessando o cérebro e incide na pineal, também chamada de epífise. Na frente da pineal está a hipófise, ligada ao chakra frontal, o Ajna. O Vishuddha, em sânscrito, o laríngeo, está ligado à tiroide. O Anahata, o cardiorrespiratório, ao timo. O Manipura, o chakra umbilical, o pâncreas. O baixo ventre, Swadhisthana em sânscrito, o gênito urinário ou sexual. No ocidente está com as gônadas, testículos no homem, ovários na mulher. E o Muladhara, o básico, quando a energia sobe pela base da coluna, ela sobe pelas costas, pegando as suprarrenais ou adrenais em cima dos rins. Então, para cada um, 2 grandes chakras corresponde a uma glândula endócrina, quase como se cada glândula fosse a materialização de um chakra, de lá para cá. Então, essa interferência energética e psíquica nas glândulas, como ele falou, a pineal controla a hipófise é a glândula de comando do sistema inteiro. Não é à toa que ela era situada com o Ajna Chakra. A palavra Ajna em sânscrito é comando ou centro de comando. Se refere também à função dessa glândula. E uma coisa que sempre, às vezes, alguém comenta, quando se fala Ajna, traduzida aqui como frontal, você tem um ponto aqui entre as sobrancelhas, Ajna, tá? Tem um outro ponto aqui, que algumas áreas de yoga chamam de manas, e aqui o soma. Então, você tem 3 pontinhos com isso aqui no centro.
No Ocidente, como todo mundo vê como se fosse um sol na testa, o conjunto ganhou o nome de chakra frontal. Por isso o pessoal associa ao ágina. Porque tem gente que fala, o ágina não é o frontal, porque às vezes confunde esse ponto aqui com o daqui e o daqui. Na cura prânica fala daqui e daqui, chamando de chakra da testa em cima e ágina embaixo. Tem um terceiro ainda, e o conjunto disso é a sua testa brilhando. Então, para o ocidental, esta região é o chakra frontal, não precisa ficar especificando. E a glândula mais próxima é a hipófise. E até a questão da ciência, muitas vezes eu vejo, lógico, é bom a ciência, mas muitas vezes existem estudos e na tentativa de realizar ali, por exemplo, algo que venha a desacreditar aquilo. Então, vamos fazer um experimento aqui em relação à energia, mas eles querem fazer para provar que não existe aquilo, Exatamente. Né? Em vez de dar a chance. Né? Eu já vi gente falar assim, olha, eu não entendo a energia que esse pessoal que gosta de espiritualidade fala. Isso não é energia térmica, isso não é energia cinética. Que energia é esta? Aí você vê um tratamento de acupuntura que manipula o Qi e que não é nenhuma dessas energias e funciona pra caramba. E hoje, alguns hospitais estão usando acupuntura. Quer dizer, há um tipo de energia que não são essas que a ciência está trazendo. E outra coisa, com a física moderna, muitos conceitos se alargaram. Mas tem poucas décadas para cá. Deixa passar um milênio e você vai ver que essas coisas, elas vão... Antigamente, veja, o Thomas Edison fazendo lá os experimentos com a lâmpada, a parte da eletricidade. Ele não inventou eletricidade. Ele simplesmente descobriu como é que ela funcionava. Né? Ela já está ali desde que o ser humano está aí. Né? Faz parte da natureza. Mas essa classificação do século XVIII com Thomas Edison para cá deu um outro nível de entendimento. Então, ele não criou eletricidade, ele começou a explicar que isso já existia e que a gente estava com conhecimento. Energia esta que está sendo falada existe, só não é reconhecida. Espera passar o tempo. Lá na frente, não é que vão dizer, nós descobrimos energia. Não, você descobriu algo que sempre existiu e só agora teu nível de consciência está permitindo perceber. E isso daqui para frente só vai se ampliar. E até essas questões relacionadas à consciência do ser humano, né, e as práticas meditativas, muitas vezes, eu observo que nessa área está tendo um pouco mais de avanço em relação à meditação. Né? Existem algumas comprovações já mais contundentes, embora ainda haja resistência. Né? Então, a meditação está sendo amplamente divulgada hoje como algo bacana. Muita pesquisa científica em cima, principalmente da parte de ondas cerebrais, estados de consciência, né? Monitoram a cabeça da pessoa enquanto ela está tendo uma experiência de meditação. Então, muitas coisas já estão aparecendo, não da forma como se quer, mas lá na frente, isto vai se estabelecer. Agora, imagina, Rafael, um praticador de meditação se sente bem com aquilo dentro. Ele não precisa esperar a validação da ciência para algo que ele já sabe. E isso, a experiência espiritual é a mesma coisa. É legal que tenha validação, pesquisa. Agora, você vai ficar refém de uma humanidade materialista, levar 1 milhão de anos para provar um troço que você já sentiu, e não significa que você conta a ciência, que tem sempre alguém que fala isso. Não, a ciência tirou a gente da barbárie, mas a ciência, para lidar com a consciência, é muito deficiente, que é a grande deficiência da ciência. Cadê os estudos de consciência? Por isso que surgem muitos grupos para estudar consciência, chakras, parapsiquismo, meditação, tá? Então, é importante que a pessoa, primeiro, ela consiga entender dentro dela mesma aquilo e até que ponto aquilo melhora ela. Amanhã, a ciência vai lastrear e evidenciar isso, e isso se torna mais de acesso para todo mundo. Mas aqui dentro, a gente já sabe. E outra coisa que muita gente cética e na área científica, esse pessoal aí que mexe com a parte espiritual viaja na maionese, como se nenhum de nós estudasse nada. Você estuda um monte de coisa, você está a favor da ciência também, mas não do ceticismo, pelo ceticismo, que é o que muita gente faz. E outra, a gente está estudando pra caramba também para não dar rateada. Então, por exemplo, alguém que está praticando meditação pode estudar muito bem ondas cerebrais e entender o mecanismo, sabe? Eu trabalho com saída do corpo, me interessa mecanismos do sono, estudos de fisiologia durante o sono. E o pessoal, às vezes, que critica, não estudou o que a gente está estudando pelo lado espiritual, mas a gente está estudando o que eles estão estudando. Então, acaba sendo uma vantagem enorme, que você tem todo o respaldo técnico e agora está pegando a parte espiritual, você consegue
se sentir bem, Sim. e sabe que a humanidade é do jeito que é, você não vai esperar reconhecimento técnico de algo que você já sabe, mas você não sabe por fanatismo, porque fanatismo não é saber nada, você sabe por discernimento. Eu tenho uma pulsação de luz aqui na testa, me explica como uma placa de osso duro vai ter uma pulsação dando um clarão, como explicar eu de olhos fechados, no escuro do quarto, cheio de clarão de dentro para fora na minha testa, como se tivesse aceso uma luz mental dentro de... Então, isso são chakras. Quem trabalha com isso sabe, sente, está estudando para entender. Agora, a maior parte da população não sabe, não significa que quem mexe com isso é superior a ninguém. Porém, você, por estudo, por observação, você está percebendo claramente. O Dada trabalha com a parte da meditação, com a parte da Kundalini, ele não depende de algo de fora para ele. Se ele ama alguém, ele não depende que a ciência comprove o amor para ele amar. Sim. Agora, ele quer que a ciência se propague para manter um mundo fora da barbárie e da ignorância. Nesse sentido, sim. Agora, quanto tempo vai levar para a ciência descobrir a consciência aqui, que não é só física? Sim. Então, é por aí que vai, né, Dado? Eu acho que o orgulho da ciência, que é materialista, achar que vai explicar algo que está fora do escopo dele, é uma ambição que a ciência vai lutar muito tempo até chegar aquele dia onde o conhecimento da ciência e da espiritualidade começar a se unir. Até que isso não chegar, a ciência material nunca vai conseguir explicar. Agora, ele deveria ter honestidade intelectual. Quando eles falam que não existe, um cidadão como Wagner está falando, eu saí do corpo, pode chamar Wagner, pode chamar outro 2, 3, e fazer um experimento. Pede para Wagner dizer o que está na casa de tal. Dá uma semana, no mínimo, para não ser egoísta. Exatamente, dá algo porque o pessoal... Essas experiências são feitas desde a década de 60 em laboratório. Sim. É uma das coisas que eu mais pesquiso, tá? Toda essa parte mais técnica de dados de laboratório, tá? A ciência não chegou a um consenso, que por causa de variáveis dessas experiências. Porém, muita gente está interessada nisso, por questão até de evolução da própria consciência de cada um, e isso aí é questão de tempo, cara. Agora, sim, até mesmo nisso, você está numa, por exemplo, para mim, uma experiência de saída do corpo. Para mim, está dentro do contexto da minha consciência e a espiritualidade que eu gosto. Então, numa saída do corpo, por exemplo, Fael, desencarnou uma pessoa, eu vou ajudar ela a passar. Veja, isso eu não vou poder provar num laboratório. Não. Então, o pessoal que busca isso só em laboratório só está vendo isso como fenômeno. Aí é que está, um fenômeno parapsíquico não comprovado. Para mim, isso é algo consciencial, não é só um fenômeno. Isso envolve minha consciência. Eu apliquei um passo numa pessoa que desencarnou, ajudei ela, eu volto cheio de amor para dentro da matéria. Isso, quem vai explicar de fora, como eu vou evidenciar? Então, a evidência que eu tenho é a segurança de estar falando nisso. Sim. Como alguém que vive isso, não é uma crença fugidia, sim, isso não é um fanatismo. Você vê claramente quando alguém mexe com esses temas, eu estava comentando isso numa live outro dia. Você quer saber se alguém mexe, está tendo saídas do corpo? Se ela está lá fora e vê pessoas que já passaram daqui para lá, nunca mais a ideia da morte vai atormentar ela. Uhum. Ela está vendo que está todo mundo vivo lá. Caixão não te interessa, nem cemitério, nem cadáver, nem dia de finado. Você fala da morte com destemor. Não significa que você quer morrer. Você entende, esse medo acabou. Você sabe que a vida continua. Como é que eu vou chegar no laboratório e provar isso para alguém? Então, o que eu aconselho? Trabalha para você comprovar para você mesmo. Adquire tua certeza, que vai te fazer caminhar com segurança. A ciência tem um tempo dela, que é o da própria humanidade, evoluindo para descobrir essas coisas lá na frente, e é só olhar o mundo como está hoje, para você ver que mesmo com toda a ciência se desenvolvendo, olha o caos que está no mundo. Exato. Então, ciência sem consciência é uma complicação que dá o que a gente está vendo. Gente pensando em ir para Marte e gente caindo de fome no mesmo bairro. Então, sem consciência, não adianta somente a comprovação material, como se fosse só um fenômeno. Você precisa despertar da consciência, que é muito mais do que só isso. Eu acho que na época que Kardec chegou aqui, curiosamente, ele era da área científica, ele era um cara que era mais exato. Pedagogo, discípulo do Pestalozzi. Um cara mais exato. Mas isso foi bom, porque quando ele começou a codificar as obras dele, ele, como um bom cara racional,
Ele fez um experimento, ele não pegou a mensagem de um médium só, ele ia para locais diferentes e as mensagens batiam. Podia valer como um experimento Fazia científico como isso. coisas paralelas, encontrando um meio comum que não se conhecia antes. E as mensagens eram as Sim. mesmas, ele recebia de pessoas de Sim. cantos diferentes, né? Sim. Mas aí aquela época era uma época diferente. Hoje a gente vê que, por exemplo, um trabalho como esse, de projeção astral, com a comprovação, poderia testar amplamente sendo colocado em prática. Tudo que tem que fazer é testar se é verdade por 1, por 2, Por vários. aí por 100, 100 mais não sei quanto, entra no método deles, eles aceitam, eles não querem. Eles querem manter a mente na materialidade, essa é a questão. Que no campo do conhecimento, por exemplo, um monte de conhecimento são puramente material. Agora, quando alguém, o Newton, ele veja a maçã está caindo, e descobre a lei da relatividade. Onde que ele achou isso? Só observando e concluiu. O Mendeleev, que pesquisou, dormiu, não encontrou nada. Quando ele dormiu, o sono veio os elementos na cabeça dele. De onde veio essas coisas? Por isso que ele falou, não criamos nada, só tiramos O véu. o véu. E nesse ponto de vista, então, já que conhecimento não é confinado no material, já sabemos, experimentando com Mendeleev, que ele teve conhecimento que está além do material. O Tesla falava que ele via as energias, que ele via os universos, que ele entendeu que tem muita energia, ele começou a criar as máquinas dele. Ele foi muito melhor que Thomas Edison. Esse Tesla trouxe ciência a partir da visão. Einstein, que diz, a minha teoria da relatividade não explicou tudo que eu entendi do funcionamento do universo, porque a intuição dele entrava num campo, ele via coisas, como ele que fala, estou ajudando alguém que acabou de sair do corpo. Como que eu vou trazer isso aqui? Ele entra num campo, agora, para trazer isso aqui, um Einstein, precisa de vocabulário que os humanos entendem. Ele não tem. Aí o máximo que ele fez foi a teoria da relatividade, usando matemática e física, e no final da vida ele chorava. Não, mesmo com a teoria da relatividade, não conseguia apresentar tudo que eu entendi. Ele não conseguiu. Significa o quê? Que tem um conhecimento que não é material. Você está fazendo essa entrevista. Em algum momento você sente, tem que falar com a minha mãe. De onde veio esse conhecimento? Depois você liga, mãe, como que tá? Filho, você não sabe o que aconteceu, eu queria falar com você, mas você estava na entrevista. Como que isso aconteceu? Ontem eu estava aqui fazendo uma live com Samuel. Dentro do meio da live, uma mãe veio na minha mente. Eu pensei, o que ele está fazendo na minha mente? O que tem? Hoje de manhã ela me manda mensagem, eu perguntei, mãe, ontem está o horário, você tentou falar comigo? Assim, como que essa mensagem chegou na minha mente? São coisas imaterial que entram, então, a faculdade de conhecimento, essa é a nossa visão, tá? Nossa visão de educação é ampliar o leque do conhecimento, do material, ao psíquico e ao psicoespiritual. Aí, no campo psicoespiritual, que você entra naquela visão do Sócrates, que conhecimento que não é conhecimento de si é sombra de conhecimento. E, portanto, toda essa explicação material de conhecimento é só aspectos, é um pouquinho, sabe, você está vendo algo na luz escura, e você fala que você sabe, espera que chegue na luz. Esse é o campo que está falando, o campo da espiritualidade, que a fonte está ali. E tudo o resto é metamorfoses. O mundo material é metamorfose da espiritualidade. E, portanto, o campo que comprovaria o material seria a espiritualidade. Não a materialidade querendo comprovar a espiritualidade. É o contrário. E hoje tem muita pesquisa de visão remota. Pô, visão remota tem tudo a ver com chakra frontal, por uma via psíquica e clarividência, que é a questão que a ciência lá na frente vai descobrir. Então, é só deixar as coisas fluírem. Sim. Quem gosta da parte espiritual, estuda também a parte técnica para ter embasamento, Sim. sabe? Não ficar aquela estudante espiritual Sem desvairado, sem nenhum pé no ponto, chão. sem pé no chão, sem ter parâmetro para as coisas. E seria legal, Dada, você permite eu perguntar para ele, seria legal você falar um pouquinho de meditação.
Uau! Seria um tema bem legal você falar para a gente Sim. aqui. Agora aqui? Agora, Ao opa, vivo e a ao cores. vivo e a cores aqui. O que seria? Vamos lá. Vamos lá. E aí até coloco mais termos: a contemplação, a concentração e a meditação. Vamos lá. Ok. A meditação ela envolve a concentração e a contemplação. Então, para meditar, tem que concentrar. Significa o quê? Eliminar todos os acessórios, como ele explicou bem. Com os asanas, você acalma as glândulas. Com o Yama Niyama, sua mente está calma, não está ocupado com mil uma coisa, né? Aí, com Pratyahara, como ele explicou, você retira do mundo. Interioriza. Interioriza. No momento que você interiorizou, francamente, já que estávamos falando da materialidade agora, né? A materialidade se foi. Você entra num campo vibracional. E agora você tem que ir aguçando a sua vibração para se sutilizar, para criar ressonância com seu ser interno. Isso é meditar. Meditar significa quando você gera essa ressonância, onde as ondas minhas e as ondas infinitas do ser infinito se juntam, é meditar. Então, o esforço de caminhar isso, por isso que a pessoa fala assim, nós somos aspirantes espirituais. Quando você encontra alguém falando que ele é um mestre espiritual, tem que pensar muito se você quer ele como seu amigo, né? Agora, quando alguém fala, eu estou no caminho andando, me aprimorando cada dia, aí esse cara está consciente que cada dia um pouquinho se conecta e quer ficar, mas o trabalho vai chamar depois de 1 hora, as coisas vão chamar e volta. E pouco a pouco, a realidade da espiritualidade, ou seja, as vibrações da espiritualidade, começa a gerar uma ressonância, uma integração no ser individual. É aí que vai. Então, meditar é isso. Se retirar. Meditação bem simples. Agora, existem vários tipos de métodos, de técnicas. Técnica para chakra, técnica para aquilo. Essas aí são metodologia para aprimorar a meditação. Mas a meta da meditação é eu me encaixar na minha consciência. Para falar mais explicitamente para o povo lá fora, eu me encaixar em Deus. Se conseguir fazer isso, você é chamado de ser iluminado. Se alguém entender que me encaixei. O que você não vai fazer isso aí, me iluminei. Tive um samar. Alguém que acha que diz que é mestre e tal, e a gente é aspirante, neófito, né? Eu tenho falado muito isso, já deve ter ouvido eu falar. Às vezes me pergunta assim, qual que é a sua especialidade? Eu falo, eu sou auxiliar de serviços gerais da luz. Exatamente. Então, eu posso virar massa, posso pintar rodapé, mas eu não sou dono do prédio, nem engenheiro, Exato. nem arquiteto, nada. Eu estou aqui. Então, eu não posso ensinar sobre prédio, eu posso ensinar a fazer massa, que é o que a gente está caminhando aqui. Então, na verdade, nenhum de nós é mestre de nada. Nós somos aprendizes, tá? Eu posso pintar e ensinar você a pintar. Ele pode fazer cimento e ensinar a fazer cimento. Agora, nenhum de nós é dono da obra ou sabe a obra inteira. Então, nesse sentido, está todo mundo caminhando, todo mundo é aspirante no final das contas. Nenhum de nós é um engenheiro e a gente não tem obra pronta. Tem que ter uma plaquinha aqui no Chakra Coronar, assim, em construção, em andamento, né? Homem trabalhando. Alguma coisa assim. Exatamente. Um download, né? Que você vai encontrar, você vai nas vilas, né, no campo, você encontra uma mãe que planta, que está um estado espiritual muito elevado. E você encontra seres que meditaram a vida inteira, não alcançaram aquele estado. Isso. Então, não é o que você faz, é um processo. Aí, quando ele falou da civilização antiga, inclusive ele colocou as gregas, eu gosto muito das gregas porque estamos no Ocidente. E você encontra o Platão, quando ele fala do bem, o bem maximal. Qual é esse bem maximal? Está conectado com o divino. O que é o amor? O amor é Deus. Sócrates, o que é conhecimento? Conhecimento de si. O que é esse si? É Deus que você é. Então, afinal de contas, a contemplação, depois de você se retirar de tudo e fazer esse esforço de sintonizar, chega um momento onde sua frequência vibracional, sua vibração, chega num lugar onde não chegou antes. E você quer aprofundar aquilo ali. Essa é a contemplação. Você quer captar conhecimento novo. Você quer experimentar algo que você não experimentou antes.
E no coração, você está muito empolgado, né? Não é estática como o povo fala, que a meditação é estática. Não, você está muito empolgado de penetrar fundo ainda dentro desse mistério que chamamos de Deus, porque Deus é uma palavra. Agora, o que o povo diz é consciência infinita, energia cósmica infinita, e aí fica interessante contemplar lá, entrar e tentar ficar por um tempinho. E quando entra essa onda de energia, vai descendo, vai sintonizando com o ser, né, comigo mesmo, e o que vai fazer? Pouco a pouco eu vou estar me transformando no campo interno. É isso. E esse Deus que ele está falando não é aquele cara branco, barbudo ali em cima que criou o mundo em 7 dias, cara. Com certeza. Está se falando de uma visão humana pequena. Sim. Está falando do infinito do qual nós não temos como criar imagem alguma. Exato. Sabe? Tem como você sentir e se harmonizar. Não dá para com a mente relativa entender o absoluto. Hoje, inclusive, na internet, muita gente fala isso. Só que, às vezes, outro dia eu estava numa live falando disso, aí o pessoal assim, ele falou de Deus, ele está preso na Matrix. O pessoal não entendeu nada, não estou falando desse Deus, da forma como... Está se falando de uma consciência universal, não é alta ou baixa, branca ou negra, homem ou mulher, não é alguém que pega e te joga no inferno ou te encarna aqui, não é nada disso. Está se falando de estado de consciência cósmica, tá? Que não há nem como, eu não tenho como entender o absoluto, eu tenho como entender o relativo que sou eu. Qual a melhor forma de compreender? Vai crescendo, crescendo, à medida que você vai crescendo, vai ampliando. O Paulo de Tarso, depois que passou lá pela estrada de Damasco, caiu, viu Jesus, ele que era um perseguidor, toda a lei, perseguidor de cristãos, quando ele muda, né, dá uma reciclagem reencarnatória e muda tudo, ele fala assim, antes eu via as coisas como criança, e como criança eu entendia. Hoje, homem feito, entendo as coisas como homem. Hoje, nós somos iguais crianças diante do eterno que a gente não conhece. Qual a melhor forma de entender? Vamos crescendo, crescendo, a gente vai virando alguém maior com uma percepção maior. Não é estudando isso lá fora, é começando, porque se eu mal me conheço, como é que eu vou conhecer o eterno, cara? Então, o lance todo é estado de consciência, tá? E outra coisa que na internet também muita gente veicula sobre Matrix, sobre estar preso e tal, e o pessoal fala cada viajada, na minha opinião, tipo assim, outro dia estava vendo um cara dizendo que as divindades todas que a gente conhece na Terra, é tudo criação da Matrix. Cara, ele está falando aqui de Shiva. Você acha que é um cara azul ali em cima? Pô, as pessoas também dão cada viajada. Shiva, você está falando de um arquétipo da energia universal. Não é um conceito de um ser humano na Índia desse tamaninho diante do universo. Você está falando de um poder de transmutação. Na natureza nada morre, tudo se transforma. Você não está falando que vem um cara com um cabelão na tua frente, azul, e falando, não, Namah Shivaya, não é isso. Mas a internet está coalhada de gente com viajada na maionese astral e confundindo um monte de gente. Veja o que está falando. Nós não estamos falando de um Deus antropomórfico, julgador e vingativo. Estamos falando de algo muito maior do que qualquer conceito. Aí chega alguém e fala, esses caras estão falando do Deus que aprisiona a gente. A prisão está na pessoa. Com certeza. Que é na mente dela, criando um sistema que confunde todo o resto. E tudo ainda é sistema. Isso. Veja, você me pergunta, como é que você fala de Deus? Eu não falo, porque simplesmente eu mal conheço a mim mesmo. E tudo que eu falar é um nome relativo para algo que é o absoluto. Aí alguém pega isso no relativo, nós estamos aqui numa prisão, com divindade que prende você, não vejo nada disso, e vejo todo esse pessoal que está falando com a energia miadinha, o olhar não brilha, só fala em fim, só fala em outro planeta, não valoriza a vida na Terra, e acha que está saindo da Matrix, cara. E isso é Matrix. Confusão no meio de confusão. Isso. E a simples perspectiva de algo maior faz esse pessoal tremer, cara. Isso. Porque tá todo mundo dentro do ego. Não, é Matrix, eu tô preso aqui, eu não queria estar. E você já está preso por esse pensamento. Né? Então, todo mundo que fala de Matrix está dentro dela vivendo e pagando boleto, cara. Todo mundo. Todo mundo. Inclusive, quem fala que nós temos que nos libertar da Matrix está preso. Tá também aqui. E outra, sempre achando que está melhor do que o outro, que não sabe nada disso. Cara, pega aquele yogi lá meditando ali e sem expansão de amor nenhuma. Pega um agricultor que está ali cavando a terra e gerando o processo que vai alimentar outras pessoas, ele é mais útil no contexto. Sim. Agora, se o yogi que está ali quieto abraça a humanidade inteira, inclusive o agricultor, ele está trabalhando em outro plano. Isso. Mas não aquele cara que está preso nele ali, não, eu estou aqui, eles estão lá embaixo, perdidos na ilusão, na Matrix, sou Maia. Esse negócio de Matrix é a Maia dos hindus, o pessoal só muda o nome, cara.
Então, a gente tem que ampliar essas sim, coisas sim. e reparar. Tudo que está alguém falando, seja a gente aqui, você ou qualquer um, vê se aquilo tem caráter e vê se o objetivo é valorizar a vida Sim. e melhorar o caráter da pessoa. Senão não adianta nada. E até você que está assistindo, se a discussão for sobre Deus, cara, isso que foi falado aqui, tem alguém falando sobre Deus, colocando dúvidas, tendo a possibilidade de debater de forma saudável, manda esse vídeo, porque essas palavras que eles colocaram aqui são palavras maravilhosas para que vocês possam refletir. Sair de uma percepção patenteada do Criador, de Deus, de qualquer religião, e colocar um ponto a mais para reflexão. Então, encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas. Lembra de deixar o like, de colocar seus comentários, coloca suas percepções positivas aqui.